Juro que se você se atentar para isso, você será capaz de não ser atingido por nenhuma depressão na sua vida. Você será capaz de não produzir depressão na sua vida. Isso é, é bastante polêmico afirmar, mas é uma verdade. Ninguém pega a depressão. As pessoas criam a depressão. Peraí, não me rejeite por ter falado isso. Escute até o final, porque eu vou explicar. Hoje as pessoas têm o hábito de simplesmente rejeitar as falas que são contra-intuitivas, mas por que eu digo isso? Porque nós temos o poder de selecionar todos os nossos enfoques. Não é à toa que você tem um negócio chamado atenção seletiva, onde você pode selecionar o objeto para o qual você está enfocando. Se você está cozinhando, por exemplo, o seu foco está no macarrão que você está fazendo. Mas então você tem um pensamento, e aí o seu foco passa a ser esse novo pensamento, ou seja, essa coisa na qual você está refletindo. O que aconteceu aqui? Você mudou o seu enfoque, você mudou o seu foco, e isso significou o quê? Uma distração. A partir do momento que você estava focado no que você estava fazendo, você estava com atenção no macarrão que você estava cozinhando. Mas então o pensamento veio, mudou o foco, você se distraiu com esse pensamento. Você mudou o enfoque. Isso é a atenção, que você pode direcionar para qualquer objeto. Acontece que nós temos um hábito terrível em lidar com essa faculdade mental, a atenção. Nós geralmente tendemos a deslocar a nossa atenção para as coisas que são negativas. E acredite, nós somos expertos nisso. A gente tem o hábito, de fato, em enfocar as coisas ruins e permanecer lá. E isso é um problema. Deixa eu te dizer uma coisa. A vida que você experiencia, ela é determinada pelo seu foco. Depois que eu aprendi isso e comecei a aplicar isso, mudou muita coisa na minha vida. Por quê? Porque a partir do momento que você enfoca o negativo e você se atém ao negativo, todas as suas percepções subsequentes, elas girarão em torno desse negativo que você está enfocando. Uma das coisas que me pegava na quina, uma das coisas que me pegava bem no meu ponto fraco, eram as notícias de política. Eu ficava com muita raiva de muita coisa que acontecia, principalmente da corrupção. Por quê? Porque eu tenho uma consciência muito plena e sei como isso funciona. E a grande verdade é que a corrupção, ela tira todo o potencial do Brasil. As pessoas não entendem, mas o Brasil podia ser um país de primeiro mundo. Para você ter ideia, esse país era mais rico que os Estados Unidos há anos atrás. Em seguida que as coisas começaram aqui. Para você ter ideia, o Dom João VI, o rei de Portugal, quando se mudou para cá, fugido de Napoleão, ele trouxe todo o tesouro da coroa portuguesa para esta nação, tornando essa nação extremamente rica e com um potencial de desenvolvimento insano. O que aconteceu? Por que nós somos essa nação terrível, depredada, essa nação ultrapassada, de segundo mundo, sendo considerada uma nação ainda em desenvolvimento? Por quê? Corrupção. Corrupção. O dreno de recursos para beneficiar a si mesmo. É o que os políticos fazem. Eles roubam os recursos públicos para beneficiar a si mesmo, a sua família e os seus. E quando eu via isso, eu ficava imaginando tudo que esse Brasil podia ser, mas não é. E eu focava apenas na corrupção, e quando veio eu já estava focando é, em todas as maracutaias políticas que eram feitas e o esquecimento total dos deveres que realmente esses políticos tinham, que era aumentar a qualidade de vida do povo. E eu focava na corrupção,
focava nos problemas do Brasil, eu olhava a questão da educação, como a educação, ao invés de formar jovens inteligentes, formam jovens idiotas, como a segurança pública está terrível, você não tem segurança nenhuma. Né? Por exemplo, em São Paulo, uma pessoa ela tem que deixar o seu melhor celular em casa e sair com um celularzinho ruim, né? Aqueles que só ligavam, né? Mas o smartphone, aquele telefone que é um computador de mão, ele fica em casa. Ou ela simplesmente esconde num lugar e deixa apenas o celular ruinzinho, né? Ali no seu bolso, para que quando o ladrão chegar, ela dá ruinzinho, o ladrão vai embora e ela tá com o melhor escondido. Vê se pode. As pessoas elas têm que esconder os seus próprios bens, não é? Para e ter alguma coisa para entregar pro ladrão. O que é isso? Como é que você tem que recorrer a uma estratégia assim para viver? Como é que um país que cobra tanto imposto não consegue melhorar a segurança pública do seu cidadão? Descaso. Isso é puro descaso, porque existe recurso para fazer. Então, quando eu olhava todas essas coisas, eu ficava com bastante raiva. E note isso, porque isso é interessante. A partir do momento que eu enfocava isso e a raiva começava a tomar conta de mim, olha qual era a minha experiência. Minha experiência não era de alegria. Minha experiência não era de gratidão. Minha experiência não era de satisfação. A minha experiência era de raiva. Por quê? A experiência que eu produzia era a experiência oriunda do meu próprio foco. A partir do momento que eu deixava de contemplar os problemas e passava a contemplar as soluções e as oportunidades, quando eu passava a olhar, por exemplo, para as novas tecnologias que estavam nascendo, que inclusive estavam facilitando uma bela ascensão social, e ascensão social eu quero dizer, por exemplo, melhorar sua condição financeira, né? Você deixar de ser um pobre e passar para ser, por exemplo, uma pessoa rica, não é? E quando eu vi essas mudanças na tecnologia, determinadas revoluções que permitiam realizar um trabalho bom para que você pudesse mudar a sua situação financeira, para que você pudesse também mudar o seu próprio corpo, né? Quando eu passava a enfocar, por exemplo, essas coisas que eram mais positivas para mim, os resultados que eu desejava, as coisas que eu almejava, o, os sonhos, alcançar de uma forma mais eficiente os sonhos que eu tinha, as coisas mudavam. Por quê? Porque agora o meu foco ele estava nas oportunidades. Eu estava focando as oportunidades, eu estava focando as possibilidades que eu tinha de poder avançar. Isso mudou tudo. Quando eu vi a experiência que eu tinha, já não era mais de raiva, era de esperança. Já não era mais de tristeza ou frustração pelo que estava acontecendo, mas de alegria e satisfação pelas oportunidades que havia. Então, isso fez toda a diferença para mim. E, claro, vai fazer toda a diferença para você também. Mas é necessário que você aprenda a aplicar isso. E ali eu entendi uma coisa. Precisamos aprender a lidar com as péssimas notícias. Acredite, todo dia haverá algo para te decepcionar. Todo dia vai acontecer alguma coisa que vai gerar raiva em você. Todo dia vai acontecer alguma coisa que vai te entristecer. Todo santo dia, né? Eu vejo como os noticiários são um paiol de notícias ruins, um celeiro de notícias ruins. É engraçado, mas quando eu me refiro a um armazém, a um celeiro, eu já não falo mais armazém e celeiro, eu falo paiol. Eu fui militar, então lá só tinha paiol. Tudo era paiol. Mas de qualquer modo, os noticiários sempre foram um celeiro de um armazém de notícias ruins. Lá é o que mais tem. Notícias ruins. E muitas pessoas vivem assistindo os noticiários, mas o problema não é você assistir os noticiários, porque as notícias ruins às vezes são interessantes e você precisa ter conhecimento delas, não é? O inteligente não é você ignorar as notícias ruins, é você administrar, gerenciar as notícias ruins, e isso fez toda a diferença para mim. E como é que você faz isso? Você faz isso, primeiro,
não ruminando as notícias ruins. O processo de ruminação, ele mantém tudo aquilo que é ruim dentro do seu foco. E aquilo reverbera. Por quê? Porque você está pensando acerca do escândalo de corrupção. Então, logo já vem a imaginação do político roubando dinheiro público, logo já vem a imaginação daquele hospital que você vê que está em estado precário e que não recebe investimento, aonde os profissionais não são pagos, as pessoas morrem nos corredores, e você fica imaginando tudo isso, e você, poxa, esse dinheiro que foi roubado podia ter sido investido nesse hospital. E aí já vem outras coisas em associação, e quando vê, você está mergulhado numa maré de coisas negativas e ruins. Não é verdade? Isso acontece direto. E isso acaba fazendo o quê? Produz aquele sentimento, produz aquela experiência negativa. É exatamente por isso que deve ser filtrado. A notícia ruim, ela deve ser ouvida, mas não ruminada. E não ruminar é você, primeiramente, entender a notícia e processar a notícia no sentido de, poxa, que lástima, mas é isso. Eu não tenho nenhum poder nesse exato momento de mudar, não há verdadeiramente nada que eu possa fazer, e preciso manter o meu estado de espírito bom. É por isso que eu não vou internalizar isso em mim. Então, quando você ouve a notícia e você repete exatamente os princípios pelos quais você não pode deixar ela mudar o seu estado emotivo, o seu estado de espírito, aí você está fazendo o gerenciamento do seu estado de espírito perfeitamente bem. Onde é que está o problema? O problema é que todo mundo tende a ignorar esse processo. Você sempre tem que, sempre quando você vai fazer alguma coisa, é sempre bom você utilizar uma técnica chamada autofala. Eu aprendi isso num documentário da History, eu adorava a History e ainda adoro a History Channel. Eles uma vez fizeram um documentário com as forças especiais dos SEALs, e eles ensinaram algumas técnicas que os SEALs utilizavam para manter a sua eficácia. O SEALs é uma tropa de elite militar dos Estados Unidos, em operações de aonde exige alta técnica dos soldados, eles é quem vão lá e bota tudo para quebrar. Mas eles são soldados altamente treinados, inclusive no psicológico e para matar os inimigos. Acontece que eles tinham uma técnica chamada de autofala, aonde eles iam repetindo para si mesmo os princípios que ele deveria manter na sua própria mente para conseguir executar determinadas operações. Então, quando ele ia para um fronte de batalha, ele basicamente, para controlar o medo, ele fazia exatamente, ele utilizava a autofala no processo. Então ele dizia: bom, eu vou conseguir vencer hoje, vou conseguir voltar para casa, vou conseguir voltar para minha família. É só mais uma hora que eu preciso resistir, é só mais uma hora que eu preciso resistir. Inclusive, essa autofala foi uma que ficou na minha cabeça. Eles sempre repetiam: isso só vai durar mais 30 minutos. E aí passava os 30 minutos e isso só vai durar mais 30 minutos. E eles conseguiam se concentrar dentro daquela janela de tempo que eles estavam determinando na autofala. Então eu vi: nossa, isso é poderosíssimo. Não é? E é uma coisa que você pode utilizar também. Então, quando você vê uma notícia ruim, você repete para você em voz alta, tá? Os princípios. Não precisa ser em voz alta, claro que você não vai, não precisa gritar, mas é necessário que você ouça a sua voz, ainda que sussurrado, mas é necessário que você ouça a sua voz. Isso é como se uma ordem estivesse sendo emitida de fora para você. Então, faça isso e você vai ver que você vai conseguir não ruminar as notícias ruins, né? Então, a segunda coisa que a gente faz para gerenciar ah, as notícias ruins e, portanto, proteger o nosso estado emocional é o que eu basicamente nomeei de bypass, ou seja, deixar passar. Entende? Você ouve, entende o que está acontecendo, consegue mensurar verdadeiramente o peso daquela notícia e como ela impacta a própria realidade, mas deixa passar. Não deixa com que ela influa o teu emocional, tá? E isso é uma coisa que eu não vou te ensinar a fazer por esse vídeo. Entenda uma coisa,
A gente sempre está buscando ensinar as pessoas, eu mesmo amo a educação, e é o que eu mais desejo, é ensinar as pessoas tudo que eu aprendo. Mas uma coisa que eu aprendi enquanto estava aprendendo outras coisas, é que é a sua experiência que te permite aprender. Então, você precisa experienciar e buscar estratégias durante a experiência para conseguir realizar a ação, para conseguir aplicar o ensinamento. Então, com base nisso, você vai ser capaz de aplicar todos os ensinamentos na sua vida. Isso é fundamental. É necessária a sua própria experiência. Então, tenha a sua própria experiência e esteja imerso na sua própria experiência e realize ela com compromisso, que você vai conseguir. Você vai conseguir aplicar qualquer coisa que te ensine, certo? Então, isso é importante. Quando você aplica essas duas técnicas, você consegue não se entranhar na negatividade, mas você consegue lidar com a negatividade. Entenda uma coisa: a negatividade gera mais negatividade. Quando você traz negatividade, você tende a ficar mais negativo. Quanto mais negativo você fica, mais próximo da depressão você está. A depressão ela é nada mais nada menos que uma perca da esperança do indivíduo. É quando o indivíduo ele está imerso em tanta negatividade que ele já não vê mais determinadas saídas para uma vida melhor. Ele já não consegue contemplar mais uma vida melhor. Isso acontece por meio do crescimento de dois vieses que eles são importantes. A primeira coisa é o viés de negatividade. O que é o viés de negatividade? É negative bias. Né? Isso é uma teoria que é oriunda dos Estados Unidos, logicamente, quase tudo vem dos Estados Unidos, mas eles perceberam que tem pessoas que só conseguem ver o negativo porque tem o viés de negatividade elevado. Exatamente porque já foram de consumir uma série de informações negativas ao longo do tempo e internalizar essas informações negativas como se fossem algo de peso para eles. Né? Como se tivesse extrema importância. Então, nessa internalização dessas coisas negativas, eles acabaram elevando o viés de negatividade e isso começou a ser transportado, começou a ser transferido para uma série de outras situações. Então, tudo que eles viam de forma negativa. Eles enxergavam uma oportunidade, não vou conseguir, não vai dar certo, não será possível. Eles viam alguém, não tem jeito, não vai dar mais. Esse aí tá perdido. Eles viam alguma coisa? Não, isso aí é inútil, não posso usar, não vale nada. Entende? Então, quando você vê uma pessoa que chegou nesse nível de negatividade, ela tem um viés de negatividade alto e isso é uma ponte para depressão. Por quê? Porque esse viés de negatividade ele se retroalimenta. Toda vez que você enxerga uma coisa negativa, você tende a enxergar o lado mais negativo das outras coisas. É quando você faz a quebra de padrão, é quando você faz a quebra desse ciclo, e isso você faz com o positivo, positive bias, né, que é o viés positivo. Como é que você alimenta o viés positivo? E isso é importante. Você alimenta o viés positivo a partir do momento que você busca enxergar as coisas ao seu redor de modo positivo. Então, quando você busca numa situação que, em primeira instância, você enxergaria como negativa, mas você busca pontos positivos para contemplar o ângulo positivo da situação, você está alimentando exatamente o positive bias, ou seja, o seu viés positivo. E isso é o que vai alimentar o otimismo. Então, vamos lá. Você tem duas alavancas. A primeira é o, o pessimismo. E a segunda é o otimismo. A elevação do pessimismo leva você ao estado depressivo. A elevação do otimismo leva você ao estado de alegria. Tá vendo? Depressão não é uma coisa que se pega. Depressão é uma coisa que se cria. E por que depressão é uma coisa que se cria? Porque você tem controle sobre o seu viés de negatividade e o seu viés de positividade. Qual você escolhe alimentar? Eu lembro que uma vez na igreja eu ouvi uma metáfora dos dois lobos. Nunca vou esquecer disso. Essa metáfora ela foi internalizada em mim. Eu levei aonde eu ia, eu levava essa metáfora comigo e eu sempre repetia ela para mim. Que tinha um lobo do bem e o lobo do mal. E esses dois lobos brigaram. E adivinha qual venceu? O mais bem alimentado. Então,
Qual é o lobo que você tem alimentado? Qual é o lobo que você tem alimentado? Você tem alimentado o lobo do bem ou você tem alimentado o lobo do mal? É aqui que você difere os homens dos meninos, né? Como diz o ditado. Então saiba de uma coisa: você tem que alimentar o lobo do bem para que ele vença a batalha. E essa batalha é pela sua saúde mental. Essa batalha é pelo seu estado de espírito. Essa batalha é pela sua vida. É, depois que eu comecei a aplicar essas coisas na minha vida, eu jurei para mim que nada ia abalar o meu estado de espírito se eu não permitisse. E foi isso que e é isso que eu sempre fiz, é isso que eu faço até hoje, e é por isso que é, eu consigo blindar muito bem o meu estado de espírito contra as notícias ruins. Consigo blindar muito bem. E agora você também vai conseguir. Alimente o lobo que você quer que vença. Então, Eric, eu não consigo ser otimista. Não consegue ser otimista porque está sendo pessimista. Como é que você é otimista? Busque o lado bom das coisas. Busque internalizar e ruminar sobre o lado bom das coisas. Entenda uma coisa: a ruminação ela aumenta o potencial de qualquer pensamento, de influir no estado emocional. Todo mundo tem a ruminação como mal, mas espera aí, a ruminação não é tão ruim assim. A ruminação só é ruim quando mal usada. Se você usa a ruminação para ruminar as coisas ruins, você está potencializando elas. Mas se você usa a ruminação para ruminar as coisas boas, você está potencializando elas. Por que não ruminar as oportunidades? Por que não ruminar as alegrias, os pontos positivos das situações que você vive? Por que não ruminar as boas possibilidades da sua vida? A ruminação é questão de você saber usar. Ela não é puramente ruim. E isso é uma coisa que eu aprendi numa outra filosofia, o taoísmo. Nada é 100% ruim e nada é 100% bom. Tudo é apenas algo. E a bondade e a maldade é definida pela sabedoria. E é engraçado porque isso também vai ser dito por um outro filósofo grego chamado Aristóteles. Ele diz que a sabedoria é o tempero de todas as coisas. A sabedoria é aquilo que estabelece a justa medida. O que é a justa medida? É o tanto que eu necessito para que aquilo seja bom. Então, por exemplo, se eu tenho muita coragem, eu tenho temeridade, que é não ter medo de nada. O que acontece com quem não tem medo de nada? Pode morrer facilmente, porque o medo é um ato que protege a vida, de certo modo. É ruim, mas é ruim quando não está na medida certa. Quando ele está na medida certa, ele protege você. Não é? Quando você chega na beira de um precipício e o medo diz, não chegue perto daí, não é? O medo, ele está sinalizando uma coisa que, logicamente, vai te proteger. Agora, quando você está para abraçar alguém e você sente um medo gigantesco de fazer isso, não é? Logicamente, ele não vai te permitir dar um abraço. O que não faz muito sentido, o abraço não representa perigo nenhum. A não ser que você esteja prestes a abraçar um leão. Mas imagino que você não tenha muitos leões para abraçar, né? Bom, a grande verdade é essa. A partir do momento que você consegue gerenciar bem o, o, o viés de negatividade e você consegue elevar o viés de positividade, você tem aí hum, uma solução perfeita para qualquer estado depressivo que possa estar te atingindo. Então saiba disso. Aumente o viés de positividade, reduza o viés de negatividade. Teve alguns podcasts que eu gravei e eu falei da espiral da morte. Sempre tome cuidado com a espiral da morte. Porque a espiral da morte, ela pode matar você mesmo você vivendo. E o que é a espiral da morte?
A espiral da morte, eu baseei essa teoria, porque isso você não vai encontrar nos livros de psicologia, tá? Isso foi uma teoria que eu mesmo desenvolvi para o meu próprio uso e eu utilizo ela recorrentemente. Que é o seguinte: quando você tem um sentimento negativo, você tende a atrair mais sentimento negativo e esses sentimentos negativos eles vão se somando e você vai meio que experienciando uma espiral, aonde ela vem descendo. E ela culmina exatamente em depressão e pensamentos suicidas. Por quê? Porque entenda uma coisa: todo indivíduo ele precisa de esperança para viver. Ele precisa de esperança e previsibilidade. Por quê? Porque ninguém consegue viver sem esperança. Já que você precisa almejar um futuro agradável para que você possa ter motivação para persegui-lo. Sem isso, você está ferrado. A ideia de futuro positiva é o que te impele na direção dele. A ideia de futuro negativa é o que te faz temer o passar do tempo. É o que te faz temer o avançar da sua própria história. Entende? Toda vez que você teme o futuro, você quer se prender ao presente. Mas quem é que consegue se prender ao presente? O presente sempre vai ter o mesmo comportamento. Se tornar passado, não é? As horas que já se passaram nunca mais voltam. Caíram no passado. Daqui para frente, você vai desbravando o futuro. Porque o futuro vai se convertendo em presente. A cada momento. No tempo. Essa é a estrutura do tempo. E a esperança te permite firmar-se na estrutura do tempo. Por quê? Toda vez que você sente esperança, toda vez que você almeja um futuro, você consegue desbravar os novos momentos com mais facilidade. Essa é a tarefa da esperança. E é por isso que você não consegue viver sem ela. É exatamente por isso que eu tenho uma técnica que eu coloquei na, na, na minha caixa de ferramentas psicológicas, que é a projeção positiva futura. O que é a projeção positiva futura? Toda vez você vai separar algum tempo para imaginar o futuro que você deseja. Toda vez. E você vai imaginar esse futuro. Entende? Aquilo que você quer criar, aquilo que você quer ser, a família que você quer ter, a esposa que você quer ter, o esposo que você quer ter, como você quer que os seus dias sejam. Então você vai projetar isso na sua imaginação. Só que o que você não sabe é que o cérebro não diferencia a imaginação de realidade. Para ele, as duas são as mesmas, é exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque vai tudo influir no seu estado emotivo. Tanto a realidade de medo quanto a imaginação de medo, um cenário de medo, vão gerar medo em você. Ambos. O cérebro não é capaz de definir, ah, não, peraí, isso aqui é realidade, então produz medo aí. Ah, não, isso aqui é imaginação. Não, não, não. Isso aí é só imaginação. Não produz medo, não. O cérebro não tem essa capacidade. Tudo vai produzir medo. Seja em realidade, seja em imaginação. É exatamente por este motivo que você pode utilizar a imaginação em seu benefício, não é? Então, a partir do momento que você projeta o futuro positivo na sua imaginação, você produz o sentimento oriundo dele. E aí, pum, você experiencia um bom sentimento naquele momento. E o que você não sabe é o que eu chamo de aprendizagem contínua. É um nome bem inicial que eu dei, tá? Eu estou ainda estudando um pouco mais, porque eu quero expandir essas minhas teorias para um mecanismo mais coeso. Mas o que acontece é que quando você experiencia o sentimento de medo recorrentemente, você educa o seu corpo a sentir medo. Quando você tem experiências recorrentes de um próprio sentimento, você está educando o seu corpo a sentir isso. É por isso que a melhor coisa que você pode fazer é educar o seu corpo a sentir alegria, satisfação, gratidão. Por isso que aquela técnica que hoje vários psicólogos ensinam de você criar o diário da gratidão ou agradecer por 3 coisas, né, todo santo dia, fazem muito sentido e isso é muito bom. Por quê?
Você está educando, primeiramente, você a agradecer. E segundo, você tá educando o seu corpo a sentir a gratidão. Então, olha a diferença que isso faz. O que isso vai acontecer? Aonde isso vai dar? Isso vai dar na educação do viés de positividade. A partir do momento que você educa o viés de positividade, diz para mim o que acontece. Você se torna uma pessoa otimista. Ah, mas o otimista não é realista. Muitas pessoas dizem isso, né? Ah, mas aí eu sou otimista e aí e a realidade fica onde? Bom, logicamente isso é um pensamento de pessoas que não pararam para pensar no que é o otimismo, né? Otimismo não quer dizer você ser tolo ou você ignorar a realidade. Otimismo quer apenas dizer que você está enfocado no lado bom da situação e da sua realidade. Não quer dizer que você está fora dela. Mas quer dizer que você está dentro dela, mas está enfocando o lado positivo. O lado no qual você pode trabalhar para desenvolver e para ficar melhor. Ou seja, se eu tenho um problema, por exemplo, financeiro, que geralmente é 100% dos problemas, é quase 100% dos problemas das pessoas, né? É os problemas que as pessoas mais têm hoje. Se você tem um problema financeiro, o que você faz? Você não fica imaginando as dívidas, mas as oportunidades que você tem para solucionar as dívidas. Isso é o otimismo. Ele tirou o foco do problema, as dívidas, e passou o foco para a solução. Se você tem um problema no seu relacionamento, ao invés de você ficar enfocando os problemas, os defeitos da pessoa que, no caso, é o seu parceiro ou sua parceira, o que você faz? O que você faz? Você vai enfocar exatamente o lado positivo da coisa. O que é o lado positivo da coisa? O que eu posso fazer para ajudá-la? Ou para ajudá-lo? A enxergar, por exemplo, as coisas da forma como eu estou vendo. Como eu posso ajudar essa pessoa a enxergar melhor a situação? A ponto de não se sentir ofendida, a ponto de não se sentir mal. Como eu posso fazer isso? Percebe a mudança? E percebe aonde isso vai levar o teu relacionamento? Aí você vai ficar brigando por coisa tola. Como eu vi ultimamente um casal brigando para quem ficava com a bebê reborn que eles adotaram como filho. Meu Deus, meu Deus. Contrataram uma advogada ainda para decidir com quem a bebê reborn ia ficar. Uma boneca. Mas fazer o quê, né? É como as coisas estão hoje em dia, mas é para você ver até que ponto chega o ser humano. Até que ponto ele chega. E ele geralmente chega nesses pontos aí. Mas uma boneca. Mas de qualquer modo, é, a partir do momento que você busca concentrar nas soluções ao invés dos problemas, sua vida melhora infinitamente. Porque o problema está na concentração dos problemas e na expansão deles diante do campo de visão por meio da focalização. Olha, se eu disser para você o peso do que você aprendeu aqui, meu Deus. Você aprendeu aqui a resolver um problema que, olha, isso aqui é, era uma das coisas que certamente deveriam estar no manual da vida. Se a vida tivesse um manual, ó, manual de como viver bem, isso aqui seria o item 1, o mais importante. Seria o mais importante. Não foi à toa, por saber que era o mais importante, que eu estudei isso de cabo a rabo, para poder desenvolver as minhas teorias e poder aplicá-las na minha própria vida. Porque eu entendi, isso é o mais importante. Porque se você não souber viver, você vai morrer. É simples. Então, a partir do momento que você aprende a viver, as coisas ficam muito mais fáceis e melhores. Bom, se você aplicar isso todo santo dia e internalizar isso, você vai ver que as coisas vão melhorar. Não permita, tá? Se proteja totalmente da espiral da morte. Você já entendeu o que é a espiral da morte. Se proteja disso. Tá? Se proteja disso porque isso é morte em vida. A espiral da morte é exatamente o que vai preceder a depressão.
Busque a espiral da vida. Essa espiral da morte também foi muito inspirada na pulsão de morte de Freud e na pulsão de vida também. Inclusive, tem tudo a ver, tá? Pulsão de morte, pulsão de vida, elas basicamente estão descritas aqui. Mas de qualquer modo é isso, tá? Aprenda a fazer isso e você vai ver que a sua vida vai melhorar. Eu já gravei 42 minutos de vídeo e isso é muita coisa. Não sei nem se as pessoas vão assistir. Espero que assistam. Vai ser útil.